E vamos desenvolver esse tema aqui juntos, colaborando um com o outro, porque eu quero que no final da nossa conversa esse título valha a pena, tá? Vamos tentar fazê-lo. Quando Jesus esteve aqui na Terra, entre tantos ensinamentos, nos deixou através de um diálogo entre ele e Nicodemos. Nicodemos era um senador dos judeus e esse diálogo gerou uma importante informação. Resumindo, Jesus disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos, apesar de todo seu desenvolvimento intelectual da época, não conseguiu entender isso. Mas a gente observa que ao longo desses 2 milênios, né, muita gente também não entendeu isso. E nós, como católicos, como evangélicos, estudamos isso na Bíblia, né? Mas o que é que Jesus quis dizer com isso, né? Nicodemos disse: como pode isso acontecer? Então vamos tentar explicar aqui. Tempos depois, os Espíritos trouxeram ao nosso conhecimento os princípios básicos da doutrina espírita. E entre estes princípios está o da pluralidade das existências. Sobre esse assunto, Joana de Ângeles escreveu o livro Responsabilidade, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, e nesse livro consta uma mensagem chamada Considerando a Reencarnação, onde afirma na sua introdução: a reencarnação é lei da vida, impositivo estabelecido, irrefragavelmente, constitui processo de evolução sem o qual a felicidade seria impossível. Então Jesus disse que era impossível ver o reino de Deus sem nascer de novo. Os Espíritos dizem que um dos princípios da doutrina é a pluralidade das existências, que quer dizer a mesma coisa, nascer várias vezes, renascer no corpo. E Joana de Ângeles bate o martelo dizendo: é lei da vida. Se é lei, a gente pode revogar? A gente tem que aceitar, né? Mas tem quem não aceita, não tem? Mas vai reencarnar do mesmo jeito. Tá certo? O Livro dos Espíritos, para nos esclarecer esse assunto, realmente novo para a nossa cultura ocidental, ok? Apresenta o capítulo 4, contendo 55 perguntas, elaboradas por Allan Kardec, o codificador, cujas respostas dos espíritos da equipe do Espírito de Verdades foram bastante elucidativas. Então, veja, 55 perguntas das 1019, né, se não me engano. 55 perguntas só sobre o tema reencarnação. Então, a complexidade, o detalhamento que precisou dar para essa compreensão. Na primeira delas, de número 166, Kardec perguntou, 166, primeira sobre o tema, né? A alma que não alcançou a perfeição na vida corpórea, como acaba de recuperar-se? Se a gente fosse católico, quer dizer, ou vai para o céu ou vai para o inferno, né? Eu não vou falar evangelho porque eu não conheço como é o sistema, acredito que é parecido, né? Também. Mas como espíritos imortais, olha o que eles disseram. Suportando a prova de nova experiência, ou nova existência. Então, reafirmam aqui que realmente... Está dando o que agora aqui? Está longe? Eu estou me cansando aí. Isso, obrigada. Uma técnica dessa é uma honra. Deixaram claro que a prova da vida material é necessária e que passamos por várias existências corporais sucessivas até alcançarmos a perfeição. Então, como é lei da vida, não tem desculpa, não tem privilégio. Todos nós vamos reencarnar até alcançarmos o estado de espírito puro. Estamos postos? Quem está aqui na última encarnação aqui na Terra? Quem não vem mais? Queria muito perguntar como é, porque eu estou com as viagens tudo contratadas já para outras. Nascendo em um novo corpo, o espírito que é imortal tem a oportunidade de viver sua existência
em diferentes continentes, em diferentes países, em diferentes cidades, em diferentes regiões. E a cada existência ele vai conviver com diferentes características culturais, tipo o idioma, os usos e costumes daquela região, daquele país, valores, tradições, história, etc. Então você imagina quanto conhecimento existe em nós, espíritos eternos, espíritos imortais. Haja vista que nós já temos aí uma boa bagagem de reencarnações acontecidas em nossa vida. Porque a vida é uma só, as existências é que se multiplicam, certo? Então, lembro do MIEP, um dos primeiros que eu assisti, não vou dizer quando não, foi o século passado, um palestrante que estava lá no Premier, né? Ele foi marinheiro, e durante a Segunda Guerra Mundial, contou-nos ele, que foi para num desses navios que, através daqueles acordos com a América do Norte, né, foram alguns brasileiros para o combate. E eles tinham que descer do navio, o navio afundeado, não podia encostar, né, por conta que estava no país dos outros, né? Ele disse que quando desceu, a primeira coisa que recebeu foi uma bala na perna. A partir daí, ele falou italiano para o resto de sua vida. O que é que isso significa? Que ele já tinha experiência com esse idioma e que estava guardado nesse consciente que nós não acessamos aqui quando estamos encarnados. Porque, como espíritos, nós temos condições de acessar os conhecimentos que nós já temos. A não ser que estejamos numa perturbação muito grande que limita algumas coisas, certo? Mas volta depois. E é assim, gente, que nós chegamos ao berço. Então, já chegamos à primeira palavra do título, né? Chegamos ao berço. É reencarnando. Estas diversas experiências são aproveitadas de formas diferentes por cada espírito. Haja vista que a existência corporal é um processo aberto. Quando nós vamos reencarnar, há um planejamento para a nossa reencarnação. Esse planejamento pode ter a nossa participação se já tivermos uma evolução espiritual que assim permita participarmos. Em outros casos, nossos amigos espirituais, anjos de guarda, preparam para a gente o que é necessário para nós continuarmos o nosso progresso, a nossa evolução espiritual. Só que nós, normalmente, não sei se vocês são, mas eu acho que eu sou, nós queremos vencer etapas, né? Vocês não querem não, né? Vocês são bem pacientes assim. Não, me dê a conta gotas, que eu quero fazer bem feito, foi assim? Então, dizem que nós somos lá no mundo espiritual um pouco apressados. Então, ele me dê logo isso, me dê aquilo, que agora eu vou resolver. Manda marido chato, manda filho que arenga muito, manda vizinho que não dá descanso. E quando chega aqui, eu até ontem na palestra trouxe um poemazinho de João, né? Aí João se arrepende. Por que eu pedi tudo isso, né? Para que eu pedi tudo isso? Estava louco, né? Mas o importante é sabermos que em cada experiência dessa, nós aproveitamos de forma diferente. Por exemplo, eu e minha irmã, obrigatoriamente não vamos aproveitar do mesmo jeito porque estamos na mesma casa com os mesmos pais. Vamos ter aprendizados diferentes porque depende do que eu já trago de experiência e o que ela traz, e também da minha vontade, do meu desejo de realizar isso. Então, cada espírito encarnado utiliza uma coisa que lhe é dado por Deus e Deus não toma da gente. Vocês sabem o que é? Que Deus nos dá e não toma? Se eu tivesse um livro, eu ia sortear agora para você. Depois eu lhe dou um presente. É o livre-arbítrio. Uma vez dado, uma vez reconhecido que o espírito atingiu a etapa de usar o livre-arbítrio, Deus concede e não retira essa possibilidade da gente. Mas com ele a gente quebra a cara que só, viu? Como a gente quebra a cara? Pensando que a porta larga é melhor do que a porta estreita. E lhe engano. E esse livre-arbítrio nos serve para tomar as decisões que vão nos levar ao resultado dessa reencarnação.
Aí tem gente que diz, eu prefiro não decidir diante de um problema, né? Já ouviram isso? Ou já disseram isso? Achando que não decidindo, está tudo resolvido, né? Não vou ter responsabilidade por nada. Mas eu sinto muito dizer-lhes que não decidir já é uma decisão, né? De ficar à parte, deixar, ver como fica para ver o que sobra, né? Cancelemos, portanto, essa ideia, defendida por muitos, de que vivemos aqui o nosso destino. Não há um destino se há um projeto feito de forma aberta, onde a gente pode alterar, reduzir, ampliar, fazer só naquela cota. Está aberto, né, esse projeto. O Espírito, quando encarnado, ele vai construindo seu equilíbrio ou seu desequilíbrio, segundo a maneira como enfrenta as suas provas. Tem jeito, a responsabilidade é da gente mesmo, certo? E não dá para transferir para ninguém. Nem dá para mentir, dizer que a culpa é do outro, porque Deus não reconhece todas as verdades. Por ocasião do Dia do Professor, circulou em grupos da internet um texto que se trata de uma adaptação pedagógica que pode nos oferecer importante reflexão sobre a aplicação do livre-arbítrio. E eu peço licença a vocês para narrar-lhes com minhas próprias palavras. Certo dia, um professor encontrou um rapaz. E aí o rapaz perguntou-lhe, lembra-se de mim? O professor, por sua vez, respondeu, não me lembro. Então o rapaz lhe contou que havia sido seu aluno. Prosseguindo o diálogo, o professor lhe perguntou, o que estás fazendo? O rapaz respondeu, sou professor. Exultante, o professor acrescentou, que legal, como eu? Nem sabe o salário que vai ganhar, né? Fica alegre, já é professor. O rapaz apressou-se em dizer-lhe, sim, virei professor porque você me inspirou. Veja que responsabilidade, né? Faz uma pessoa assumir uma profissão bem remunerada, né? Porque se inspirou com a ação do outro. Curioso, o professor indagou, em que momento eu o inspirei a ser professor? O rapaz afirmou, preciso contar-lhe uma história. Um dia, meu amigo, estudante também, chegou com um relógio novo, lindo. Eu decidi que queria para mim e roubei. Peguei do bolso dele. Aí este meu amigo percebeu o roubo e reclamou ao senhor. Então você disse, o relógio do colega de vocês foi roubado. Quem roubou, devolva. Não devolvi porque não queria. Em seguida, você trancou a porta, falou para todo mundo ficar em pé, pois você passaria de um por um para revistar os bolsos de todos até achar o relógio. Antes de iniciar, você falou para fecharmos os olhos, porque você queria fazer isto com todos os alunos de olhos fechados. Todos fecharam os olhos. E você foi de bolsa em bolso, e quando chegou ao meu, encontrou o relógio e o pegou. Continuou revistando os demais, e quando terminou, disse, podem abrir os olhos, já encontrei o relógio. Você não me disse nada. Não mencionou o episódio nunca. Não falou que eu tinha roubado o relógio para ninguém. E naquele dia, você salvou a minha dignidade para sempre. Foi o dia mais vergonhoso da minha vida. Mas foi o dia em que minha dignidade foi salva. De eu não ter me tornado um ladrão. Uma má pessoa. Você nunca falou nada, não me deu lição de moral, e eu entendi a mensagem.
eu entendi o que um verdadeiro educador deve fazer. Você não lembra, professor? Professor, por alguns segundos, vasculhou suas memórias e respondeu: eu lembro da situação, do relógio roubado, de eu ter revistado todos, mas não me lembro de você. É que quando eu estava fazendo a revista, eu mantive os meus olhos fechados. Então, feita essa reflexão, tomar a decisão certa só depende da nossa vontade. E a vontade é um atributo do Espírito, gente. A vontade não é uma coisa que está nas nossas mãos por acaso, não aqui e acolá. Tem hora que falta, tem hora que chega, tem hora que sobra. É um atributo do Espírito. Nós temos como Espírito muitos atributos. Vou citar alguns. Consciência de si mesmo. Inteligência. Visão. Audição. Pensamento e liberdade de pensar. Você pode ser proibido de tudo, né? Mas até agora ninguém conseguiu proibir você de pensar, né? Aí vem atributos como escrita direta, vontade, livre-arbítrio, intuição, sexo, mediunidade. Mas a vontade é o carro-chefe da escolha. Qual é a porta que eu vou escolher? A larga ou a estreita? Quem iria pela larga? Levanta a mão. Quem iria pela estreita? Eita, eu acho que eu não estou acertando aqui no que eu estou dizendo, não. Porque a indecisão está tão grande que não tem político bom que se eleja aqui nessa Assembleia. Está claro que é porta larga e porta estreita? Levanta a mão. Está claro? Pronto. O que é que acontece quando eu escolho a porta larga? Eu estou na minha ansiedade de querer o gozo pelo gozo, sem me preocupar com a consequência, né? Mas lá na frente tem um taxímetro mostrando o que eu fiz. E na porta estreita, eu tenho sacrifícios e mais sacrifícios. Como tem uma historinha que diz, atravessa florestas, os animais lhe pegam, lhe machucam, mas depois você encontra a serenidade de um mundo bom, lindo, calmo. Né? Então, gente, do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos encontrar no capítulo 23, item 8, o seguinte comentário de Kardec. É um pouquinho longo, mas para ver como ele colocou bem isso para nós. A vida espiritual, com efeito, é a verdadeira vida. Não tem essa história, minha vida material, minha vida espiritual, não. É minha vida espiritual. Sempre. Porque eu sou espírito. Né? Então, sempre será minha vida espiritual, aqui ou lá. Sua existência terrestre não é transitória e passageira. Hoje, como a medicina está muito boa, a alimentação também, os acessos bons, o conforto, dá para viver 100 anos, 110, né? Antigamente vivia 38, já estava satisfeito, né? Então, ela, diante da eternidade, isso não é nada, né? 100 anos, 110, 120, quem quer viver 120 anos aqui? Quem quer viver? Ninguém quer viver aqui? Não, ninguém quer viver. Precisamos de uma ação rápida nesses corações. Então, é uma espécie, a vida aqui é uma espécie de morte comparada ao esplendor e à atividade da vida espiritual, segundo Kardec, né? O corpo não é senão veste grosseira que reveste momentaneamente o espírito. Verdadeira cadeia que o prende à gleba da terra e da qual se sente feliz de estar livre. Vocês têm ideia como é estar livre do corpo? Não? Pois todo dia vocês se livram do corpo quando vão dormir. E vão por aí fazendo coisas boas e ruins, às vezes. Às vezes. As boas sempre. Certo? O próprio ato de dormir, o espírito se emancipa e fica circulando como espírito desencarnado, só ligadinho ao corpo, por zelo, cuidado para não esquecer do corpo, né? Por um fio prateado lindo, para ninguém se enganar. Então, o respeito que se tem pelos mortos não se prende à matéria, mas pela lembrança do espírito ausente. Né? Toda aquela dor que a gente sente no desencarne
é pelo espírito que foi embora para outra dimensão. É análogo àquele que se tem pelos objetos que lhe pertenceram, que tocou e que aqueles que o amam guardam como relíquias. É o que esse homem não poderia compreender por si mesmo. Então Jesus lhe ensina dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de ensinar o reino de Deus, e de dizer aos homens que sua pátria não está na terra, mas no céu, porque lá somente está a verdadeira vida. Céu, porque naquele tempo não dava para falar só de infinito, né? Tinha que falar de céu, que era o que predominava. Então, a nossa verdadeira vida é espiritual, e é por isso que toda hora que dormimos nós voltamos à vida espiritual, nos encontramos com pessoas queridas, com desafetos também. Podemos fazer cursos, podemos participar de reuniões, de palestras, certo? Podemos, enfim, ter uma vida totalmente ativa, porque o espírito não dorme, ele é ativo sempre. Se nossa pátria não está na terra, onde precisamos habitar com o corpo físico, chegará o momento em que este se esgotará, fazendo-nos experimentar o processo da morte. Então, nascer e viver e, nascer, e morrer é da lei também, é da vida. Nós nascemos, chegamos ao berço, lindos e maravilhosos, né? As doutoras pediatras que o digam, quantas belezinhas pegaram nos braços, né? Mas com o tempo esse corpo se desgasta e tem que ter o processo do desenlace, caracterizando a morte. Mas se a gente perguntasse, o que é a morte? Será que a gente saberia dizer? O que é a morte, gente? É uma coisa dolorosa, né? Diríamos logo, né? Mas olha o que é a morte. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, psicografado por Divaldo Pereira Franco, na mensagem Morrer, conceituou a morte. Então ela disse: a morte é o veículo condutor encarregado de transferir a mecânica da vida de uma para outra vibração. Nós não somos espíritos aqui ou lá, estamos numa vibração material, e quando morremos, quando há o desenlace do corpo, né, do espírito, nós passamos completamente para a dimensão espiritual. Mas à noite não, tem gente que dorme de dia, né, porque trabalha de noite. Quando dormimos também temos a mesma, fazemos o mesmo exercício de nos mudarmos para lá, mas com a obrigação de voltar. Não podemos abandonar o corpo, né, senão ele perde a sua função. No homem, representa a libertação dos implementos orgânicos, facultando ao espírito a livre ação fora da constrição restritiva do seu campo magnético. Qual a visão espírita sobre a morte? Aí Allan Kardec, no capítulo 11, do item 3 do livro A Gênese, afirmou: por ser exclusivamente material, o corpo sofre as vicissitudes da matéria. Depois de funcionar por algum tempo, ele se desorganiza e decompõe. O princípio vital, não mais encontrando elementos para sua atividade, se extingue e o corpo morre. O espírito, para quem este, carente de vida, se tornou inútil, deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa imprestável. Lógico que nós temos que ter o respeito pelo corpo que nos abrigou e que nos deu a condição do progresso espiritual aqui. Mas ele não tem esse valor que, às vezes, por equívoco, nós passamos a dar ao corpo mesmo depois de morto, né? Temos que ter todo o respeito, o agradecimento. Dizem que Chico Xavier, quando desencarnou, porque Chico fez um ritual super lindo para desencarnar, né? Ele amanheceu o dia, tomou banho, vestiu o melhor paletózinho dele, que ele era muito organizado nas coisas dele, botou o sapatinho, ligou para o barbeiro dele: fulano, você pode vir fazer minha barba? Isso foi no ano que o Brasil ganhou a Copa do Mundo, 2002. Aí o barbeiro disse: ô Chico, só chego depois do almoço, estou viajando. Dá para esperar não? Ele disse: dá não, meu irmão. Aí ele disse: eu posso mandar um amigo meu, você aceita? Mande, meu irmão, faça essa gentileza. Então o amigo do barbeiro, que era amigo dele, o barbeiro era super amigo dele, o amigo do amigo,
veio, fez a barba dele, ele foi, tomou um cafezinho, deitou-se na cama, cruzou as mãos e disse obrigado. E foi embora. E dizem que ele ajoelhou-se no meio do quarto em espírito, olhando para o corpo e agradeceu. Por tudo que aquele corpo permitiu a ele fazer aqui na Terra. É espírito evoluído, né, gente? Não é todo mundo que tem essa chance ainda. Agora, gente, se nossa pátria não está na Terra, onde precisamos habitar como um corpo físico, chegará o momento em que este se esgotará, fazendo-nos experimentar. Eu andei conversando e passando aqui, desculpe, retroagindo. Então, a morte do corpo é seguida imediatamente do desencarne. Agora são dois conceitos, né? Eu vim aprender isso há pouco tempo, viu? Espírita não morre, desencarna. Eu dizia demais, desculpe quem ouviu isso de mim, viu? Mas espírito tem o corpo que morre e tem o desencarne, que é o desligamento do corpo, do corpo físico, né? Do espírito. A experiência relatada no livro Voltei, pelo espírito Frederick Figman, é conhecido entre nós como Irmão Jacó, deixa bem claro que o desencarne pode se dar em tempos diferentes para cada espírito. Então, nem todo mundo, ao morrer o corpo, imediatamente ele tem o desligamento dos elos, né, do corpo físico com o corpo espiritual. Mesmo assistido pela sua filha Marta, que já havia desencarnado e que foi foi a oportunidade que ele teve para conhecer o espiritismo, depois da morte dela, e passar a militar no espiritismo, e também assistido por amigos espirituais, ele experimentou o desconforto do prolongamento durante o desligamento dos seus últimos elos. Então, ele teve ele explica para a gente que passou um desconforto muito grande. No livro dele tem muitos detalhes, né, que não poderiam trazer aqui. Pode terminar o curso com o Júnior aqui, né, nas quintas-feiras, vocês vão ver isso tranquilo. Sua filha, para suavizar esse desconforto, para ajudá-lo, orientava: ore, papai. Mas ele estava tão desarmonizado com aquele sofrimento que ele enfrentava, até com um pouco de decepção, porque como espírito ele achava que ia logo estar pronto lá no mundo espiritual, que ia ser como Chico Xavier, né? Mas não foi, né? Chico nem sempre era vivo. Então, ela começou a ampliar os sentidos. Olha que interessante, o espírito mais evoluído, já bem adaptado ao mundo espiritual, começou a ampliar os sentidos do pai através da oração. Olha a importância da oração, não é? Se a gente tomasse isso como propósito, a gente orava ao acordar, ao sair de casa, ao se alimentar, antes de tomar uma decisão, ao voltar para casa e ao dormir. É muito? É não, gente. Porque a oração é um meio de nos relacionarmos com Deus. E nós temos Deus dentro de nós e em torno de nós. E se eu me relaciono com uma amiga que eu vejo de 8 a 8 dias, como é que eu não me relaciono com Deus que está comigo toda hora? Mas às vezes a gente passa o dia e nem se lembra dele, né? É ou não? É verdade? Então ela convidou ele, e lá no livro diz que ela adaptou o Salmo 23, né? Uma colocação muito bonita que fazia no Evangelho dele, para o pai ter aquela emoção da experiência que eles tinham na hora do Evangelho na sua casa. Como é importante os afetos. Que se a gente bem soubesse, não saía daqui da terra deixando nenhum desafeto. Queria todo mundo amigo. Porque é tão importante nessas horas do sofrimento, da dúvida, da hora que eu chego num ponto que eu não sei como sair, ter alguém perto de mim, me apoiando. Porque eu ficar tempos e tempos em desespero, sem poder tomar um direcionamento para a minha vida, porque estou numa perturbação e não identifico nem os afetos, às vezes, né, que estão querendo me ajudar. Então, Bezerra de Menezes, que era um dos amigos dele, primo de Jefferson, não é Jefferson?
Bezerra, a gente diz que é o primo dele porque ele fala nele como se ele morasse na casa dele, sabe? E eu até soube, um dia desse eu dizia no nosso curso aqui, eu acho que Bezerra Menezes se divide em 1000, porque todo grupo que chama Bezerra, ele está lá. Mas está mesmo, né? Atuando, ajudando. E eu soube que a equipe dele é constituída de 10.000 espíritos para atender esse povo todo que clama por ele. 10.000 espíritos. Agora eu entendi como ele consegue, né, fazer todo esse arranjo. Ele é sobre vamos dizer assim, a orientação dele, mas são espíritos puros já, né, que expande todo esse sentimento que ele tem de ajudar o próximo, que é uma coisa inacreditável, a capacidade de amor que esse homem tem pelas pessoas, pelos irmãos. Então Bezerra explicou para Jacó, para Frederick Figmer, que os fluidos gravitantes, aqueles que circulam, que impregnam o ambiente doméstico, contribuem desfavoravelmente para a libertação do organismo espiritual. Aí eu fiquei embatucada. Eu digo, como é que pode? Eu pego em tanta coisa na minha casa, me relaciono tanto com as coisas em casa, né? E vou deixando fluidos, não é isso? É tanto que tem médios que põem a mão em cima do objeto e falam sobre de quem é, quando foi o que fez, o que não fez. Então, ele diz que aqueles fluidos, eles trazem uma certa dificuldade, aqueles que circulam, para a libertação. E o irmão Jacó acrescentou, depois em seu livro, que somente depois de algum tempo veio perceber que os objetos de uso pessoal emitem radiações que se ligam às ondas, às nossas ondas magnéticas, criando elos entre nós e eles. Então, nós todos emitimos ondas magnéticas, de maior ou menor extensão, mas todos. E esses objetos que são mais usados, lá em casa eu já sei, tem um quarto lá que eu vou dizer, os livros vão dizer ao povo quando eu morrer, sai daqui de perto, né? De tanto que eu já peguei neles, que as páginas caindo, eu digo, os meninos, tudo caindo já de velho. Então, você veja como isso interfere. Ele ainda acrescentou Bezerra Menezes para o irmão Jacó, que o desligamento do corpo material dele, do espiritual, não podia ser rápido, porque ele tinha tido uma vida longa e ativa. Olha já, ele tinha feito tantas coisas que isso também trazia uma dificuldade, não porque fosse ruim, isso traz mérito, mas se torna mais difícil esse desligamento total, né? Então, é uma coisa a se estudar, né? A se compreender melhor. Daí a importância, gente, diante de todos esses esclarecimentos do irmão Jacó, de nós, os encarnados, exercitarmos o desapego, né? E o desapego é uma coisa assim misteriosa, a gente pensa que é desapegado e não é. Quem não diz, eu vou dar tudo lá para o brechó da UF, né? Aquele horror de coisa que não uso mais. Hein? Pode trazer, né? Aí começa a botar na sacola. Esse, não, esse aqui não, agora não. Acho que eu ainda vou usar. Né? Imagine com as pessoas. Imagine com objetos de maior valor. Não é? Como é que a gente fica? Imagine com os costumes. Não é à toa que a gente, na mediunidade, tem a oportunidade de encontrar espíritos que desencarnaram e estão na sua casa. Eu lembro, e esse foi muito engraçado para mim, porque eu estava em viagem na cidade no estado do Paraná, na cidade... Eita, agora deu um branquinho, mas não importa. Uma cidadezinha pequena. Quando Elis Regina morreu. Foi um dia assim de muita tristeza, né? E eu estava Palmas. Era Palmas, no Paraná, viu, gente? Pronto. E eu estava nessa cidade pequenininha, um hotel pequeno, estava numa excursão, viajando. Quando eu voltei para aqui, a UF, né? Atendei um professor da cidade de Palmas, que estava na sua biblioteca, estudando, e que não sabia que tinha morrido. E, gente, eu já tinha ido lá há algum tempo, viu? Olha como as coisas acontecem. E a gente perceber todas essas ligações, esse magnetismo nosso também, que vai
como antena parabólica, né? Recebendo a informação daqueles que estão precisando, e a espiritualidade amiga deles vai conduzindo até chegar onde ele é esclarecido. E tem coisa mais triste do que dizer a um morto que ele está morto, viu? Não é não, Santana? É uma coisa dolorosa. A pessoa no mundo espiritual, crente que está na sua casa, que ninguém está dando atenção a ele, que é um povo muito ingrato, e a gente tem que esclarecer que ele já desencarnou. Não é? Não é fácil, mas é necessário. Podemos ajudar, gente, aqueles que já desencarnaram? Vocês acham que nós podemos aqui e agora ajudar esses que desencarnaram? Sim, né? Podemos de que maneira? Primeiro, orando sempre por eles. Não esqueçam deles. Orem por eles. A oração é o maior refrigério para uma pessoa. A oração dá para aquele que a recebe a alegria daquele presente que você queria muito e que recebe. Quem não já teve, né, o desejo de ganhar uma coisa e recebeu, né? Nem seja uma vez na vida. Então a oração traz esse refrigério para a alma, essa alegria. Não traz a felicidade, porque a felicidade é uma conquista interior, mas traz uma alegria que ajuda a acalmar muitas coisas. Também podemos ajudar emitindo pensamentos de otimismo para eles se adaptarem no mundo espiritual. Conversem com eles, com seus amigos familiares que já viajaram, dizendo a importância deles seguir as orientações, de se adaptarem, de não se preocuparem. Nós podemos ajudá-los também assumindo a responsabilidade dos problemas materiais sem invocá-los, porque o que mais a gente vê, depois do desencarne, vem as dificuldades, é natural, né? Quebrou um elo da corrente, alguma dificuldade se instala, né? E os que estão sofrendo aqui também, estão sofrendo, nós sabemos, começa a chamar o pobre do morto. Fulano, venha me ajudar a resolver isso. Mas será que ele está em condições de fazer isso? Né? Será que a gente não vai perturbá-lo mais? Será que essa perturbação dele não vai trazer uma perturbação para a nossa casa também, pela presença dele? O próprio Jesus aparece para Madalena e diz que não toca porque ele não tinha subido ao céu. Imagina um carnal como nós, não é? Que vai cheio ainda de fluidos a serem ajustados. E também agradecendo pela experiência, independente, olha o que eu estou dizendo, independente dos doces ou amargos aprendizados que houve com ela. Porque assim, a gente passa a vida reclamando, né? A mulher reclama do marido, o marido reclama da mulher, o filho reclama do pai, o pai reclama do filho. É uma reclamação só. Quando morre, no caixão o marido e a mulher, oh meu rei, o que é que eu vou fazer sem você? É preciso ter coerência. Lembra das coisas boas que aconteceram na vida, agradece. E as coisas difíceis, lembra quanto você aprendeu, quanto mudou em função delas. Faz uma análisezinha da vida, vai fazendo logo agora, né? Se preparando, arrumando a casa, catalogando o que foi de bom, que tudo deixa, ruim ou não, tudo deixa um aprendizado bom. Certo? Porque eu aprendo o quê? Com quem não está bem, agindo bem. A não fazer como ele. Né? Já é um aprendizado, concordo? Ele já me ajudou. Eu vejo ali que não dá certo, então eu já trago para mim a experiência. E aquele que faz bem, eu colo. É esse que eu quero, com esse que eu quero aprender, né? Como devemos nos comportar no dia de finados? O dia de finados, aqui para nós, é uma tradição religiosa. Muitos espíritos serão atraídos à Terra pelas vibrações emitidas pelas almas, espíritos encarnados, que o espírito encarnado é chamado de alma, né? Então nós somos alma. Quem diz que tem medo de alma, fique tranquilo que vê alma toda hora, até no espelho, viu? Porque somos nós. E que aqui permanece. Aí começa, é dia de finados, vou limpar o túmulo, se minha mãe ainda estivesse aqui, se meu filho estivesse aqui, eu não estava nesse sofrimento, e todo aquele amparato arrumando que é bom, é natural, é bom que se cuide, que se preserve essa memória, mas não com um sentimento de tristeza, né? Com um sentimento de que está apoiando, que está ajudando, aquilo que a gente já aprendeu no módulo anterior, né? Então procuremos lembrar nossos sempre vivos, demonstrando amor e respeito pelo seu estado. Por que eu digo amor e respeito pelo estado? Porque a gente não sabe como o nosso ente querido está no mundo espiritual.
Por mais evidente que seja, não tem a realidade. Certo? Nós não sabendo, não podemos extrapolar nada para ele, nem de ruim nem de bom. Evitemos a cobrança pertinente apenas ao estado encarnado, né? E aquela coisa de cobrar deles uma ajuda. O filho ficou dando trabalho, aí a viúva, se você viesse me ajudar, era muito bom. Veja quando André Luiz veio ver a mulher, que quando chegou lá, que viu a mudança da vida, como ele sofreu como espírito, né? E ele já estava tão preparado. Logo ele se recompôs com a ajuda da irmã que o assistiu, mas nem todo espírito tem essa facilidade, né? Não roguemos ajudas que muitas vezes não podem ainda ser executadas pelo irmão desencarnado, mesmo isto tendo acontecido há muito tempo. Ah, mas já morreu há 60 anos. Mas você não sabe o estado dele. Você não sabe a necessidade. Tem espíritos que estão adormecidos há milênios ainda. Não conseguiram ainda entender que a vida continua, porque eles achavam que tudo acabava com a morte. O nosso anjo de guarda está sempre à nossa disposição para nos ajudar. Então, necessidades, oremos ao anjo de guarda, que ele é um espírito mais elevado com a gente e que dentro do possível vai nos ajudar, nos intuindo, nos orientando, mas nunca fazendo por nós, porque a responsabilidade é nossa. Deixemos os nossos sempre vivos descansarem. Outro sim, se já temos a compreensão do fenômeno morte, procuremos manter, nos dias que antecedem e nos dias seguintes ao dia de finados, um estado vibratório que auxilie os espíritos atraídos e que ainda não encontram o conforto da harmonia oferecido pelos seus familiares e amigos. Então, quem compreendeu o fenômeno, ore por todos, né? Porque não devemos orar apenas pelos nossos irmãos de sangue, da família consanguínea, mas por toda a família espiritual, reconhecendo nossa irmandade por sermos filhos do mesmo Pai, Deus que nos criou. Joana de Ângeles encerra a mensagem Morrer dizendo: vive, portanto, como se estivesse a cada momento preparando-te para renascer, além e após o túmulo. Porque é um renascimento também quando voltamos ao mundo espiritual. A vida que se leva é a vida que cada um aqui leva, enquanto na indumentária carnal. Se eu estou me comportando, guardando ódio, desejando mal a alguém que me incomoda muito, eu vou chegar no mundo espiritual com esse estado vibratório. Se eu estou procurando me organizar emocionalmente, respeitando aqueles que me incomodam, né? Sem julgá-los, sem desejar mal, eu provavelmente entrarei de uma forma mais harmonizada no mundo espiritual. Ela ainda diz: traspassa-se o pórtio da lama e da cinza, em que se transformam os implementos materiais com as próprias conquistas morais. Olha lá, são essas conquistas morais que nos fazem emergir, né? Desse estado mais animalesco, né? Construindo as asas de anjo com que se pode ascender à verdade ou as amarras grosseiras, para com a retaguarda, mediante as quais se mandam nos engozos fisiológicos. Ou eu ascendo, ou eu fico agarrado ao que tenho de mais inferior ainda dentro de mim, né? É uma escolha. Lembre-se da vontade, atributo do Espírito, cada um vai procurar o seu. Meus irmãos, para encerrarmos a reflexão de hoje, lembremos que a hora é agora. Nada de deixar para amanhã, próximo ano. Está perto, mas não deixe próximo ano, não. Comece hoje. A analisar que ponto eu posso melhorar cada um na sua vida. Exercitar as virtudes, dominar os defeitos e vícios, entender que amar é servir e, sobretudo, aprender a perdoar sempre é a maneira de vivermos ainda encarnados e, vivendo assim, encontrarmos a paz que tanto desejamos. E no esplendor de uma manhã, que desejo não seja muito distante, quando estivermos repleto deste valioso tesouro, a paz, entraremos na nossa verdadeira casa, o mundo espiritual, conscientes de que foi
de berço em berço, que conquistamos a plenitude da vida eterna. Que Deus ilumine e abençoe a todos.